Fala galera do Mengão, temos notícias, temos notícias. Pois é, Vene Casagrande aí, né? Trouxe pra gente aí as atuais notícias do Mengão. Gerson foi embora. Nosso Mickey tá vindo aí, né? Pelo que parece, fechou. Galera, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha e vamos pro vídeo sem delongas, muito rápido. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque Flamengo tem reforço encaminhado, inclusive chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Felipe Luiz e iniciar os trabalhos. E não estou falando de Jorge Carrascal, é um outro jogador e de uma outra posição, ele é atacante. Flamengo, portanto, encaminhando a contratação, esse inclusive está mais próximo de assinar com o Flamengo do que o próprio Jorge Carrascal, jogador que a gente vem comentando, trazendo informações durante muito tempo. Mas por quê? O que está faltando com o Jorge Carrascal? O que está acontecendo? Nós vamos contar. Vamos contar também se Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, se despedir dos companheiros, dos funcionários, tal como fez da outra vez que deixou o Flamengo e foi para o Olympique de Marseille. Agora ele está saindo de uma maneira totalmente diferente, né? Extremamente fria. Mas será que ele foi ao Ninho? Também vou contar a vocês. Tem mais o quê? Tem outras informações envolvendo ingresso para os próximos 5 jogos do Flamengo no Maracanã como mandante. A gente vai contar para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, só um comentário. O Chelsea eliminou o Palmeiras na noite de ontem, né? E aí eu tô lendo nas últimas horas muita gente, e quando eu falo muita gente, inclusive da imprensa, mas que nitidamente não torce para o Flamengo, pelo contrário, dizendo que o Chelsea não jogou com vontade contra o Flamengo, que por isso o Flamengo venceu da forma que venceu. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu falo que não dá para comparar as atuações de Fluminense contra o Borussia, Botafogo contra o PSG, Fluminense contra a Inter de Milão, não dá para comparar. Um jogo é totalmente diferente do outro. Estamos falando de uma competição que se chama Copa do Mundo de Clubes. Não dá para comparar e tentar desvalorizar a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Eu considero um absurdo. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi um amasso. O Flamengo colocou o Chelsea na roda graças ao Flamengo. Não foi porque o Chelsea não queria jogar ou estava sem vontade. Não. Inclusive, o Chelsea jogou melhor que o Palmeiras também ontem, tá? Foi o Palmeiras que jogou mal. E o Palmeiras, na minha concepção, foi o pior brasileiro nessa Copa do Mundo de Clubes. Chegou como o melhor brasileiro e sai como o pior brasileiro em atuações na competição. Pelo menos é a minha opinião. Vamos falar de Flamengo? Flamengo abre vendas antecipadas para 5 jogos no Maracanã. A partir dessa segunda-feira, dia 7 de julho, os sócios torcedores do Flamengo poderão se programar e garantir ingressos com antecedência para 5 importantes partidas no Maracanã, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa do Brasil e uma pela Libertadores. Os 5 jogos incluídos na nova janela de vendas. Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão, dia 12, primeiro jogo pós-Copa do Mundo de Clubes, às 4h30 da tarde. Flamengo e Fluminense pelo Brasileiro, dia 20 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileiro, 27 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, 31 de julho, às 9h30 da noite. E Flamengo Internacional pela Libertadores, dia 13 de agosto, às 9h30 da noite. As vendas serão realizadas de forma escalonada, com início já na segunda-feira, para os planos Nação Maracanã, uma estrela, e Nação Sem Fronteiras. O sócio torcedor poderá escolher livremente para quais partidas deseja adquirir ingressos. Então você que não mora no Rio de Janeiro, ou que mora no Rio de Janeiro quer se programar para ir a esses jogos, corre lá no site do Flamengo e aproveite, porque os ingressos já estão à venda. Bom, pessoal, vamos lá. Como muitos me perguntaram,
se o Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, enfim, a reapresentação do Flamengo, do elenco pós-Copa do Mundo de Clubes aconteceu nesse sábado e fica o registro. Não, o Gerson não foi ao Ninho do Urubu. Eu pude ver até o Arrascaeta postando uma foto com o jogador nas redes sociais, se despedindo do jogador, falando de caráter e tal. Enfim, a gente sabe que a saída do Gerson aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu quando ele foi para o Olympique de Marseille. E eu acho que a culpa não é do Flamengo não, tá? A culpa é das pessoas que gerenciam a carreira do Gerson. Fizeram tudo extremamente errado na minha visão. Repito, não julgo o Gerson sair do Flamengo, topar sair do Flamengo 2 meses após uma renovação de contrato. Ele é profissional, ele sabe onde o calo dele aperta, financeiramente falando. A gente sabe também que ele passou por um problema de saúde que quase o fez abandonar a carreira de jogador de futebol. Isso tudo ele coloca na balança na hora de aceitar uma proposta ou não. Não julgo, eu sou profissional, você aí do outro lado também é profissional, pode receber uma proposta. Também não critico o torcedor que o chame de mercenário. O torcedor, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Entendo os dois lados. Só acho que as pessoas que gerenciam a carreira do Gerson poderiam ter feito de uma maneira que aliviasse mais para o jogador. Até agora, silêncio total do jogador. O jogador não falou nada. Parece até que não tem o carinho com a torcida. É com o torcedor que eu estou falando, Gerson. Não é com o presidente BAP, não é com o diretor José Boto, é com a torcida que tanto te abraçou, que tanto fez você se sentir em casa, nos bons e nos maus momentos. Mas que você seja muito feliz no Zenit, clube que agora você assinará o contrato válido por 5 temporadas. Pessoal, Flamengo tem o primeiro reforço aí na janela, chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Felipe Luiz. Ele vem lá da Inglaterra, é o irlandês Mickey, não sei como ele vai querer, ou Mickey Johnston. Confesso para vocês que eu nunca vi um jogo desse rapaz. Falei no meu vídeo anterior e estou repetindo agora. Nunca vi um jogo desse jogador, atacante irlandês de 26 anos, que estava no West Brom da Inglaterra, segunda divisão da Inglaterra. O Flamengo vai assinar o contrato com ele válido por 4 temporadas e vai pagar cerca de 35 milhões de reais, 5 milhões de libras. Então bota aí, mas dá cerca de 35 milhões de reais de maneira parcelada, tá bom? Assim que eu tiver a quantidade exata de parcelas, eu comento aqui no vídeo. Então, tá tudo certo, tudo encaminhado. Ele vai assinar o contrato quando chegar ao Rio de Janeiro, obviamente, mas foi uma negociação extremamente rápida, tá? Começou bem depois da negociação envolvendo Jorge Carrascal. Deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem importante. Jorge Carrascal com o Dinamo de Moscou, e essa negociação foi extremamente rápida porque, enfim, o Flamengo fez a proposta para o jogador aceitou, o Flamengo fez a proposta para o clube inglês aceitou, e aí está tudo encaminhado. O Flamengo, portanto, pagando cerca de 35 milhões de reais por esse irlandês. Eu vou dar minha opinião, tá? Vamos lá. Números dele, ele tem 3 gols em 40 jogos. Ele não fez muitos gols na carreira. Perguntei a pessoas, a jornalistas que acompanharam esse jogador lá na Inglaterra. Falaram que ele tem 1 contra 1 muito bom, atua pelas beiradas, um atacante rápido, veloz, tem bom potencial. Eu não sou contra a diretoria do Flamengo buscar reforços desse tipo, como foi o Juninho, enfim, de mercado alternativos, digamos, desconhecidos, contratação de scout, tá? Que a gente costuma dizer. Eu não sou contra, desde que não abra mão dos nomes óbvios. Esse é meu medo. Parece que o Flamengo só tá mirando jogadores de scout. Cara, tem vários jogadores conhecidos e tem que ter um meio termo, sabe? A outra gestão só mirava nomes óbvios, não tinha um trabalho de scout. Agora tem trabalho de scout e eu vejo muita gente reclamando. O fato é, criou-se uma expectativa muito grande diante do dinheiro que o Flamengo tem em caixa. O Flamengo tem 160 milhões de reais
em mãos da venda do Gerson de maneira à vista. O Flamengo ganhou uma bolada na participação na Copa do Mundo de Clubes, cerca de 150 milhões de reais. Tudo bem, vai ter desconto aí por conta de imposto que o Flamengo vai ter que pagar, não só o Flamengo, os clubes brasileiros lá aos Estados Unidos. A questão é, eu fico com certo receio depois do Juninho, porque o Juninho não deu certo. Verdade seja dita, o Juninho não deu certo. Então, o Juninho não deu certo, porque eu estou lendo as mensagens aqui, são várias mensagens importantes. O Juninho não deu certo, tanto é que pode ser emprestado para o futebol árabe. Então, eu não sou contra esse tipo de contratação. Eu só acho que tem que ter um balanço aí, sabe? Eu acho que tem alguns nomes considerados óbvios que a diretoria poderia analisar. E repito, a expectativa da torcida do Flamengo em cima de contratação está extremamente alta por conta disso. O Flamengo tem dinheiro em caixa, totalmente diferente do que aconteceu no início do ano. Então o trabalho precisa ser muito bem feito para o Flamengo acertar. Não tem margem para erro. O Flamengo está no meio da temporada, jogos importantes no segundo semestre. O Flamengo não pode errar em contratação. Sobretudo porque o Flamengo perdeu Gerson, que era titular absoluto, e Pulgar durante 3 meses também titular absoluto. O Flamengo precisa acertar nas contratações. E a operação da contratação de Mike Johnson, ou Johnston, vamos chamá-lo de MJ, a operação do MJ, o atacante irlandês, está mais perto de ser finalizada do que a do Jorge Carrascal. O Dínamo de Moscou fez novas exigências na forma de pagamento envolvendo garantia bancária. No caso do atacante irlandês, embora a negociação tenha começado bem depois, as conversas evoluíram rápido e a gente sabe, já informei para vocês, que o negócio está muito próximo de ser assinado e confirmado pelo Flamengo nas suas redes sociais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bom final de semana para vocês. Então, galera, é o que o Vene falou, isso é serviço de scout, né? E serviço de scout é aposta, né? Tá apostando no jogador, não sabemos se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, mas é uma aposta. Assim, eu gosto desse tipo de aposta. O rapaz é novo, né? Parece um bom jogador. Se adaptar ali, ó, acredito que além de uma boa contratação, um poder de venda futuro, né? Que o Flamengo é uma ótima vitrine. Os caras sabem vender muito bem. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. Em relação ao Gerson, né? Pô, não tem muito o que falar, não. Cara, ele entrou e saiu, jogou o que tinha que jogar, fez o que tinha que fazer. Não tem muito o que falar, não. Sou apegado ao jogador, não. Sou Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima aí.